Oi, gente, eu sou a Malu do primeiro ano do ensino médio e hoje nós estamos retornando com o nosso Censo Podcast. Oi, gente, tudo bem? Eu sou o Luiz Henrique e hoje, como a Malu falou, a gente está retornando nesse nosso projeto e nós viemos entrevistar alguns alunos que foram destaque nas Olimpíadas do Colégio nesse ano de 2022. Bom, então nossa primeira pergunta vai ser direcionada ao Rodrigo. E é uma pergunta até que intrigante, que é: onde você tira motivação para ter tanto desempenho nas Olimpíadas? Pronto, gente, eu acho que as Olimpíadas, elas trazem, assim, algum benefício pra gente em si, porque elas focam em várias matérias, elas trazem vários conhecimentos que a gente não vê na escola. A gente vê fora da sala de aula, no caso. Eu acho, assim, a temática delas, porque, tipo, aborda assuntos que a gente normalmente não vê em sala de aula. Tipo, as provas de Olimpíada, elas trazem assuntos, assim, muito mais complexos e que fazem realmente a gente pensar, porque são provas externas, não são provas feitas pelos professores e que trazem, assim, os questionamentos, fazem realmente a gente estudar. E agora você, Matheus, me diga assim, se você tem alguma Olimpíada que você prefere mais, se você se sente mais empenho de fazer e por que você tem esse empenho, da onde você tira essa motivação para estudar e tudo mais. A Olimpíada que eu prefiro é a canguru, porque foi a primeira Olimpíada assim, que eu fiz e consegui ganhar alguma coisa, ganhei medalha de bronze. E eu acho importante a Olimpíada por causa que, como o Rodrigo disse, se refere a conhecimento externo, coisa que a gente não vê na escola, coisas a mais. Por exemplo, se a gente faz a prova da bolsa, são coisas que da escola, uma prova interna. Agora as Olimpíadas vão tratar de coisas por fora. A Mobifog é um exemplo, por exemplo. Outra coisa boa é a nota que você ganha ponto a mais quando faz a Olimpíada. Ajuda muito isso. E enquanto a você, Sofia, o que é que você pensa sobre isso? Assim, eu acho realmente muito boas as Olimpíadas, porque ajudar a ganhar um conhecimento maior, já que é muito difícil, mas mesmo assim tem que dar o seu melhor, não pode fazer tudo de qualquer jeito, tem que fazer o seu melhor. E você, Letícia, a última, né? Então a gente vai dando continuidade. Me diz, a gente sabe que você tem um destaque muito grande, principalmente nessa questão da Olimpíada de Astronomia, na OBA. E a gente queria saber o que é que te motiva tanto a alcançar tão longe. Começando pela primeira pergunta que foi feita, que é qual é a minha motivação. Não é uma história muito bonitinha, mas, tipo, eu comecei a me motivar porque eu não gosto muito de competir, porque eu não gosto da sensação de perder. Se eu vou participar, então eu não vou perder, consequentemente eu tenho que ganhar. Então, essa foi a minha motivação para começar a me dedicar. Era não perder, e aí, consequentemente, ganhar alguma medalha. Só que aí depois eu fui passando a me interessar de fato pelas Olimpíadas, principalmente pela OBA. E aí o que era só uma vontade de não perder passou a se tornar um interesse genuíno pela astronomia. Enfim, mas também no caso da OBA, ela me influenciou na minha decisão de seguir estudando astronomia na graduação, fazer até pós-graduação e tudo mais. E as Olimpíadas também ajudam na hora de ingressar nas faculdades, que algumas ofertam vagas olímpicas. Basicamente é isso. Como você mencionou, Letícia, as Olimpíadas elas não se tratam apenas de provas que você ganha pontos na escola ou que você faz por fazer. Elas podem enriquecer muito o currículo do estudante e pode até mesmo abrir novas portas que, sem elas, você não teria nem a oportunidade, por exemplo, de poder sair do estado, em alguns casos, poder até mesmo sair do país. Então, são muitas portas que as Olimpíadas abrem. Então, eu queria saber de vocês também como é que vocês se preparam para as Olimpíadas, tipo, como estudam, de que forma, até mesmo para ajudar os outros alunos a conseguirem se preparar melhor. Bom, gente, Rodrigo, eu não acho uma tarefa tão simples conciliar o estudo das Olimpíadas com o meu estudo pessoal, mas eu sempre busco, assim, quando tá em época de Olimpíada, eu gosto muito de estudar pela internet. Tem vários professores que eles lançam aulas intensivos para focar nessa determinada Olimpíada. Até mesmo pelo Instagram é muito divulgado esses assuntos, assim, se torna uma coisa bem acessível, que já, tipo, várias pessoas podem ter acesso
Enfim, o que eu mais queria expressar era isso, que eu gosto muito desses influenciadores digitais, que eles buscam focar nessas determinadas áreas dessas Olimpíadas. Eles acrescentam uma gama de conhecimentos que podem ser não só importantes para essas Olimpíadas, mas, querendo ou não, com as Olimpíadas, eu acabo aprendendo sobre a vida. Essas Olimpíadas, muitas delas, elas trazem aplicações na nossa realidade. E agora nós gostaríamos de saber de você, Matheus. O que é que você pensa e como você faz essa preparação, que é um momento tão importante e crítico na hora de participar das Olimpíadas? Em relação à preparação, por exemplo, uma das Olimpíadas mais difíceis que tem aqui, que eu já fiz, é a UNC. É impossível passar nela se você não estudar pelo menos um pouco antes. É impossível. Aí, como o Rodrigo disse, eu posso ver vários videoaulas que são enormes na internet. Tem professor que faz 5 aulas seguidas sobre o assunto. Uma dica muito boa é usar os meios digitais. Como o Rodrigo falou, tem muito professor no YouTube que fala desses assuntos que caem nas Olimpíadas. Inclusive, as questões que aparecem lá, muita coisa tem relação com o que você vive no dia a dia. Por exemplo, tem questão que cai em Olimpíadas sobre a temperatura de fusão dos componentes. Isso a gente vê no dia a dia, quando vai esquentar algo, quando derrete gelo e etc. Então a dica para vocês é que comece a estudar desde cedo. Porque começar um dia antes, 2 dias antes, não dá certo. Bom, e agora a gente direciona a pergunta à Sofia, que é justamente a mesma, que é como você consegue se preparar de uma forma que você obtenha um resultado tão bom nessas Olimpíadas. Bom, eu gosto de rever provas passadas, porque geralmente cai o mesmo conteúdo, e assisto videoaulas direcionadas ao assunto. Ajuda muito. E Letícia, você, como um estudante de terceiro ano do ensino médio, a gente sabe que é uma rotina que ela não é muito fácil de você mudar. É uma coisa que tem que ser muito bem cuidada, porque senão você não tem tempo de fazer absolutamente nada. Então, me diz, você, como é que você se prepara para fazer essas Olimpíadas? Porque a gente sabe que tem que ter muita dedicação. Bem, pra ser honesta, eu demorei pra aprender a estudar. Tipo, antes de participar da seletiva para internacional, eu não tinha nenhum método de estudos definidos. Tipo, eu basicamente pegava uma prova anterior, estudava por ela e esperava que isso fosse suficiente para ter um bom resultado. Tá, eu tive alguns ótimos resultados antes de definir meu método de estudos, mas dava para ter ido bem melhor se eu já tivesse aprendido a de fato estudar antes. Então, a primeira coisa que eu tive que aprender foi a definir as minhas prioridades. E definir bem. Então, era aprender a abrir mão de passar a noite assistindo filme, ou então de ficar, sei lá, deitada olhando para o teto. Era aprender a cortar algumas coisas. E também eu tenho dificuldade em focar em muitas coisas ao mesmo tempo. Então, tipo, ou eu estudava para a escola, ou eu estudava para a Olimpíada. Na prática, o meu método de estudo é como? Geralmente eu pego um pouco de tudo agora. Então, vai depender muito do que eu tô com vontade no dia, porque eu não consigo seguir uma rotina estrita, porque isso também não funciona pra mim. Então, tem dia que eu vou assistir videoaula, tem dia que eu vou fazer simulado, tem dia que eu vou pegar livro daquele assunto e vou estudar, vai ter dia que eu vou fazer compilados de questões, e tem dia que eu vou fazer 2 coisas ao mesmo tempo, ou até 3. E, eu fico alternando entre essas coisas, mas o que é principal que vocês devem fazer sempre. Resolver questões antigas, fazer simulado, é o mais importante. Mas só isso não é o suficiente. Você tem que fazer várias outras coisas para conseguir, alcançar resultados maiores. Dá para alcançar bons resultados fazendo pouca coisa? Até que dá, se você já tiver certa habilidade na matéria. Mas se você quiser ter um bom resultado de fato, é preciso se dedicar muito. Bom, agora para fechar com chave de ouro, eu gostaria de saber do Matheus qual o resultado mais marcou ele de tantos nessas diversas Olimpíadas que ele já fez. Obrigado aqui pela oportunidade, né? A Olimpíada, assim, mais difícil que eu já fiz foi a UNC. Foi o resultado assim, que eu mais fiquei feliz quando eu soube que eu passei para a segunda fase, porque, pra ser sincero, eu já tenho umas 5 questões naquela prova, não sei nem como eu passei. Daquele outro negócio, na segunda fase, que era 8 questões de escrever. Foi pior ainda, eu chutei as 8 e ganhei prata. Mas foi a Olimpíada assim, que eu mais fiquei feliz de ter ganhado, porque demorou também 8 meses para chegar. Mas foi isso, né? Foi a UNC, a mais difícil assim.
E você, Sofia, que ainda está no 7º ano e você esse ano também se destacou em várias Olimpíadas, certo? Então eu queria que você dissesse pra gente também qual dessas mais te marcou, qual você se sente assim, nossa, eu ganhei essa Olimpíada demais, entendeu? Qual é a que você sente assim, que é mais importante pra você? Bom, a Olimpíada que mais me marcou foi a de Química, até porque eu estou no 7º ano e nunca estudei Química, mas eu passei para a segunda fase, aí eu não acredito nisso até hoje. É isso, obrigada. Bom, agora nós gostaríamos de saber das estrelas das Olimpíadas aqui do Censo, que é a Letícia, e nós gostaríamos de saber de tantos diversos resultados, qual foi o que mais te marcou nessa jornada de Olimpíada? Primeiramente, eu gostaria de agradecer pela oportunidade de vir aqui falar. E sobre a pergunta, o resultado que, sem sombra de dúvidas, é o que eu mais me orgulho, não pelo resultado em si, por ter ficado, sei lá, entre os 40 melhores do Brasil, mas pela experiência que eu tive, foi a de ser convocada para a seleção de treinamento para as Olimpíadas Internacionais de Astronomia. A experiência que eu tive foi tão, mas tão gratificante, porque foi mais de um ano de preparação, eu chegava a estudar, sei lá, até 10 horas por dia, focando nisso. E as amizades que eu fiz, a experiência de viajar, conhecer gente de todo o país, e muitas amizades que com certeza eu vou levar para a vida, foi o que fez essa experiência, essa Olimpíada, ser a mais gratificante, sem sombra de dúvidas. Pois é, Letícia, eu acho que quando a gente faz o que a gente realmente gosta, que a gente tem um empenho, realmente é uma coisa muito gratificante. E, por fim, você, Rodrigo, me conta, qual é o resultado que você mais se orgulha até os que você teve hoje? Pronto, gente, já me despedindo aqui, eu queria dizer que, pra mim, todos os resultados foram gratificantes. Todos eu me senti feliz com aquele resultado, mas que agora eu queria focar mais em provas, em Olimpíadas, que abordassem mais as áreas de linguagem e humanas, porque, querendo ou não, são uma das áreas que eu mais me identifico. Ou seja, eu acho que essas Olimpíadas eu fazendo, eu traria bons resultados, tanto em Enem, em provas daqui pra frente. É basicamente isso. Bom, o nosso episódio de hoje do Censo Podcast chegou ao fim e nós gostaríamos de agradecer a todos os convidados que compareceram hoje, além de também agradecer aos professores que têm um papel até que muito importante no início dessa jornada dos alunos nas Olimpíadas. Então é isso, galera. Eu também vou me despedindo. Muito obrigado a todos os ouvintes e até o próximo episódio.